Bora, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente? Olha, temos algumas novidades importantes, algumas situações bem legais. Amanhã tem o confronto contra o Flamengo, partida super importante. Precisamos de um bom resultado. Eu já nem tô falando desempenho, tá? O desempenho contra o Flamengo seria maravilhoso se ele viesse. Mas eu tô falando de resultado. Jogo em casa, partida difícil, adversário difícil. Então, o jogo amanhã, nós vencendo, eu já tô muito satisfeito, tá? Muito satisfeito nesse primeiro momento, claro. Mas o desempenho vindo aí seria maravilhoso, porque é o que nós esperamos, principalmente contra um grande time, né, gurizada? Bom, pro jogo de amanhã, nós já falamos nas últimas horas sobre um esboço de time que o Quinteiros treinou, que o Quinteiros colocou ontem. Uma possibilidade de termos o meia, de termos o Cristaldo figurando no nosso meio campo com a saída do Edenilson e tendo a entrada do Dodi também. São possibilidades, não é verdade? Mas eu quero trazer para vocês primeiro a lista de relacionados que o Grêmio divulgou agora há pouco, porque temos novidades boa e uma novidade ruim. Eu diria pra vocês. Vamos ver a lista. Olha só. Tá na tua tela então a lista do Grêmio. Tem os goleiros Gabriel Grando e também o Thiago Volpe. Os zagueiros Gustavo Martins, Gemerson, Rodrigo Eli, Vieri e Wagner Leonardo. Os laterais Igor Serrote, João Pedro e Lucas Esteves. Lembrando que o Vieri quebra o galho ainda como um lateral esquerdo, mas o Marlon já chegou ontem, já está em Porto Alegre, já saiu no bid, treinou neste sábado e deve fazer a sua estreia durante a semana contra o Mirassol. Possibilidade também. Meio-campistas Camilo, Cristaldo, Cuejar, Dodi, Edenilson, Monsalve e Vija Sante. Cuejar de volta na lista de relacionados, vai estar no banco no confronto de amanhã contra o Flamengo, é a grande tendência. E os atacantes, Alisson Edward, né, o garoto, Amuso, Aravena, Arezo, Bright White e Pavon. Bom, vocês vão me perguntar, Diogo, cadê a novidade ruim? A ausência de Kiki Oliveira. Como vocês estão vendo aí, o Kiki não aparece na lista de relacionados, ele está fora do jogo de amanhã. Ele treinou ontem, inclusive, naqueles esboço de time que eu trouxe para vocês aqui, que o Quinteiros colocou em campo ontem no CT. E ele aparecia. Só que o Grêmio até o momento não trouxe uma informação do motivo do Kiki ter ficado de fora. Ele durante a semana chegou a relatar dores musculares, mas ainda não é confirmado que este é o motivo da sua ausência na lista de relacionados, dele não estar no confronto de amanhã. Mas ontem o time treinado pelo Quinteiros tinha o Volpe, o João Pedro pela lateral direita, ganhou tudo agora. João Pedro pela lateral direita, tendo o Rodrigo Eli como seu parceiro ali pelo lado direito, o Wagner Leonardo e Lucas Esteves pela esquerda, tendo o Vija Sante como aquele cara, aquele 5, sabe? Aquele primeiro volante, aquele guardião ali. Então tendo o Vija Sante como esse cara, o Dodi no lugar do Edenilson, o Dodi um pouco mais avançado, porque o Dodi tem uma saída um pouco melhor que o Camilo. Pelo menos esse é o entendimento da comissão técnica neste momento. Como o Vija Sante está se acertando ali como 5, eles não querem mexer no Vija Sante. E o Camilo é esse cara também do 5. É aquele cara, aquele brigador, aquele guardião, aquele cara que vai pra cima, que vai pro embate, que não perde. Ou ele acha a bola ou ele acha o jogador. Então o Camilo, ele é esse cara. E na opinião, pelo menos do Quinteiros nesse momento, o Dodi tem essa qualidade um pouco melhor pra saída, tendo o Vija Sante ali como 5, já que ele tá se encontrando. Inclusive foi elogiado pelo Quinteiros na última coletiva. Então, Vija Sante e Dodi, o Cristaldo mantendo ali como o meia, como o armador do time, como o grande maestro do meio campo. Nesse time que o Quinteiros treinou ontem, tinha o Kiki Oliveira pela direita, do outro lado o Amuso e no comando do ataque o Bright White. Então esse foi o time treinado pelo Quinteiros. O único que não aparece na lista de relacionados desse time testado é o Kiki Oliveira. Abre um espaço pro Pavon? Abre um espaço pro Pavon, mas abre um espaço também pro Aravena. Só que duas coisas. Tanto o Pavon, tanto o Aravena marcam menos do que Edenilson. Então não me surpreenderia nada que o Edenilson aparecesse pela direita até para ajudar na recomposição o João Pedro, que tem um viés mais ofensivo. Então não se surpreendam daqui a pouco do Edenilson aparecer pela ponta direita. Embora eu não seja fã do Edenilson pela ponta, tá? O Edenilson por dentro, como um meia direita, ele até atua melhor. Como um volante pela direita, ele atua melhor. Agora, como ponta direita, o Edenilson não foi bem. Não foi bem, mas pensando na recomposição, aí é uma possibilidade sim que o Quinteiros acabe colocando o Edenilson por ali, beleza? Bom,
Outra surpresa, né? Eu falei pra vocês, uma boa surpresa, o Cuéllar de volta, o Cuéllar estando ali na lista de relacionados. Ontem o Rossato concedeu entrevistas para as rádios da capital, falou inclusive que o Cuéllar estava pronto. O Cuéllar está pronto, ele disse com essas palavras, que o Cuéllar teve uma dificuldade na adaptação, teve uma dificuldade na volta aqui por conta da intensidade e tudo mais, mas o Cuéllar está pronto. E o Cuéllar, pelo menos figurando no banco de reservas contra o seu ex-clube Flamengo amanhã, é uma grande notícia, porque o Cuéllar é o cara que vai acabar sendo titular. Na minha opinião, o Cuéllar conseguindo recuperar o seu grande condicionamento físico, toda a sua situação, logo o Cuéllar vai ser parceiro, sim, do Vidia Sante ali no meio campo do Grêmio, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aliás, a entrada do Dodge repensando justamente nessa possibilidade ali na frente, acredito eu também. Tá bem, gurizada? O Marlon chegou ontem numa surpresa. Né? Na quinta-feira não, foi um baque, foi uma surpresa muito grande a contratação de um lateral esquerdo. O Grêmio até então estava com seu grupo fechado, né? No início da semana foi o que a direção estava cravando para os jornalistas ali na zona mista, que o grupo do Grêmio estava fechado, que não faria nenhuma contratação, muito provavelmente porque não tinham encontrado nenhuma possibilidade, mas o Grêmio foi e contratou. E principalmente um lateral esquerdo, que era o que a gente não esperava de jeito nenhum. Mas o Guto, ele explicou isso. Aliás, o Guto não, perdão, o Rossato, ele explicou isso nas suas falas ontem. Que foi a situação do Luan Cândido não ter dado certo. O Luan Cândido, ele chega aqui para ser o cara para brigar pela titularidade junto com o Lucas Esteves. O pedido do treinador foi ter 2 jogadores prontos para titularidade em cada posição. E quando o Grêmio contratou o Luan Cândido, foi pensando nessa possibilidade. Só que sabiam da deficiência física dele, sabiam que ele estava muito tempo sem jogar, conversaram com ele, só que esperavam uma resposta, que não veio. E até essa fala do Rossato mostra um pouco até de frustração nessa situação do Luan Cândido, tá? Porque não teve um retorno do jogador como eles esperavam. E para manter essa situação, já que o Marlon era um desejo antigo do Grêmio, que o Grêmio já tinha tentado contratar no final do ano passado, e o pedido do Quinteiros era para ter mais um jogador, né, por conta da situação do Luan Cândido, e principalmente manter também o próprio Lucas Esteves, porque o Lucas Esteves, ele vai numa sequência muito legal, mas em algum ponto ele pode acabar estourando, porque é um jogo, são 2 jogos por semana. Não só no mês de abril, em maio também vai ser assim. Então eles viram a necessidade de buscar. E quando apareceu a situação do Marlon, que já não estava numa situação legal no Cruzeiro, que tinha uma pressão da torcida, a situação do Cruzeiro também não estava legal. Quando viram a oportunidade, bom, é agora. Então vem. O jogador chega de graça, chega como uma opção para titularidade também. É um jogador que o Grêmio vai poder contratar se quiser ali no final do ano. Claro, com o jogador atingindo algumas metas, o Grêmio ficaria obrigado, mas aí também tem toda aquela situação que vocês já conhecem também. Mas enfim, o Grêmio conseguiu uma grande opção no mercado, na minha opinião pelo menos, e na opinião do próprio Alexandre Rossato. Então essa foi a situação. O Grêmio não conseguiu fazer com que o Luan Cândido se recuperasse. O Luan Cândido ou não quis, ou por algum problema, a gente não tem a situação também para poder julgar, colocar, enfim. Então, o Grêmio foi atrás, buscou outra oportunidade. Inclusive, falando ainda sobre o Luan Cândido, o Diogo Rossi tem uma informação importante, de que o Grêmio pensa, já o Grêmio debate nos bastidores, devolver o Luan Cândido ao Bragantino, porque não deu certo. O Grêmio trouxe o jogador por empréstimo até o final do ano, tá pagando o salário do cara, o cara não tá jogando, o cara não conseguiu nem figurar no banco de reservas. O Grêmio estava com o Vieri como reserva, não deu certo. Contratações que dão certo, que não dão certo. Foi um grande jogador que poderia chegar aqui e se recuperar, não aconteceu. E o Grêmio errou, mas nesse momento o Grêmio já pensa assim na correção desse problema e eu acho que está mais do que certo. O Grêmio acertou muito nesse momento na sua lateral esquerda, tá? Acho que dessa vez o Grêmio foi muito bem, principalmente pensando nessas 2 alternativas. O Marlon acho um bom jogador, o Lucas Esteves vem numa sequência também cada vez melhor, então acredito que o Grêmio foi muito bem, pelo menos nesta posição, tá? Bom, quero avançar com vocês para falar sobre outra situação também, porque o Rossato falou sobre outra situação, que é o desempenho do time, o desempenho principalmente do treinador, do Quinteiros. Como é que tá essa situação? Ele não escondeu uma decepção. Ele não escondeu uma frustração. Ele disse o seguinte: estamos decepcionados um pouco com o desempenho. Não aconteceu como esperávamos, mas estamos satisfeitos com o que vemos nos treinamentos. Ou seja, o que é colocado nos treinamentos não está sendo repetido nos jogos. Porque se há uma satisfação com os treinos e há uma decepção com o desempenho dentro de campo nos jogos, a coisa está um pouco diferente.
a coisa não tá parecida, não tá legal. Então há essa confiança ainda no trabalho do Quinteiros justamente porque os treinamentos são bons. Só que se dentro de campo a coisa não acontece, que é o principal, aí é outra história. Mas há sim. E até um ponto que a gente precisa... E até um ponto que a gente precisa pegar aqui, né? O Quinteiros, na última coletiva, disse que não entendia o porquê da histeria, né? Das vaias, muitas vezes, do torcedor, não entendia o porquê da imprensa tá perguntando, batendo. Só que não é só externa essa decepção e essa frustração. O Quinteiros talvez não tenha percebido que a própria direção também não está tão satisfeita assim com o desempenho, com o trabalho. Então é importante que ele esteja atento a isso. Porque se o trabalho no treino tá legal e a direção tá vendo, show. Só que o principal é no jogo. É no jogo que as coisas acontecem. Ou deveriam. E se não estão acontecendo, aí não tem outra alternativa. Então é importante que o Quinteiros estar atento a isso também. É o relacionamento, é o que é, os jogadores não estão entendendo, como é que está a situação de vestiário. Aí ele vai ter que ver e vai ter que corrigir o mais rápido possível. Mas o fato é, meus amigos, que amanhã o jogo é contra o Flamengo, 5h30 da tarde, confronto super importante, confronto difícil. Se nós ganharmos, para mim será um grande resultado, será um alívio, eu até diria, porque a gente precisa ter pontuação para poder estar legal, tranquilo, um pouco mais aliviado. A gente pode até, vocês notaram, a gente pode assumir até a liderança do Campeonato Brasileiro amanhã. Parece maluco, né? Mas a gente pode. A gente pode. Então, vamos pensar, vamos pensar. Eu sei que o torcedor não tá tão engajado assim, a situação não tá legal. São projetados até o momento 22 mil torcedores na arena, pouco mais de 5 mil ingressos vendidos. Mas fato é que o torcedor do Grêmio, ele desequilibra, ele ajuda, ele contribui. E amanhã o torcedor vai ter um papel muito, muito importante. Pode confiar, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Comenta aqui embaixo, quero saber o teu titular para lateral esquerda, hein? Marlon ou Lucas Esteves? Comenta aqui embaixo.